Tá na hora de bater um papo no Supremo Podcast. Curta e compartilhe nosso canal. Siga também o nosso Instagram, @Supremo Podcast. E aí, tá preparado? Então, vamos lá! Show de bola, estamos mais uma vez aqui, Supremo Podcast. Nós gostamos sempre de lembrar que isso é um tempo de mesa. Nós repartimos o pão porque o Pai é nosso e o pão é nosso. Então, aproveite esse momento. Eu quero já agradecer a sua presença. O tempo é precioso e obrigado por você estar se dedicando aí, dedicando o seu tempo para estar ouvindo todo o rolê que a gente vai dar hoje. Estou aqui com meu amigo Matheus. E aí, sempre... Rota. Tamo junto, parça. Amém. Tamo junto. E hoje temos um convidado especial. Temos, sim, um prazer estar com ele aqui. O Dr. Júlio, psiquiatra. E para nós, nesse mês do Setembro Amarelo, nós estamos nos dedicando justamente a falar sobre essas doenças mentais que têm crescido bastante, que têm aumentado casos e casos e casos. E a gente quer elucidar aqui alguns assuntos e por isso convidamos o psiquiatra Júlio César. Não é Júlio César, não. É Júlio César. É Júlio César? É Júlio César. Poxa, eu não achava que era Júlio César, não. É Júlio Porque eu vi César. só Júlio, Dr. Júlio César. Isso. Então, eu queria só agradecer, né, por esse convite. A gente vai conversar bastante aqui sobre o mundo, né, sobre a saúde mental. Podemos conversar também sobre outros temas também. E a gente está, esse mês, né, comemorando esse mês mundial da prevenção do suicídio, né, o Setembro Amarelo, que no Brasil começou em 2015, então ele é relativamente recente, mas nos Estados Unidos já tem desde 1992. Nossa. Desde tempão. 1992. É engraçado, né? Engraçado não, mas esse tema, né, ele nasce a partir de um suicídio, né, de um jovem americano. O nome dele era Mike Emes, tinha 17 anos e ele se suicidou. Ele era um jovem bastante popular na escola, era bastante habilidoso, ele trabalhava como mecânico e se suicidou, né? Um jovem aparentemente feliz e que se suicida, e a família, no dia do enterro dele, né, faz assim, uma espécie de uma campanha, entrega fitas amarelas para as pessoas que estão no enterro dele, e ali nasce, né, o Setembro Amarelo, em 1992, com a morte desse Sabia disso? adolescente, Não Mike sabia. Emes, 17 anos. Você sabia disso? Pois é. Legal. Uma nova descoberta. Sim, e a gente vê hoje, né, que essa questão do suicídio, ele é vamos dizer assim, um problema de saúde pública, né? Problema de saúde pública. E você vai falar, mas por que problema de saúde pública? Porque tem um impacto socioeconômico bem importante. Quando a gente fala em impacto socioeconômico, primeiro que, para vocês terem uma ideia, uma pessoa a cada 40 segundos se suicida. A cada 40 segundos? A cada 40 segundos. Eu não estava lembrando o tempo. Que a gente já falou, né, semana passada, e foi assim assustador. Mas esse número, 40 segundos a pessoa consegue tentar contra a própria vida? Não, suicídio. Estou falando do número de suicídio. A pessoa suicida. Realmente... Suicida, comete mesmo... altíssimo. Altíssimo, né? Para vocês terem uma ideia, no mundo, né? Já vou falar no mundo, né? 800 mil a 1 milhão de pessoas no mundo se suicidam por ano, né? Por ano. Eu estava vendo um vídeo Cara, é muita gente, né? É muita gente. Estava vendo um vídeo de madrugada e fala que um dos grandes causadores é o álcool, né? Sim. Inicia pelo álcool e aí depois acaba se estendendo para a droga. Então eles conseguem fugir dessa depressão, dos motivos aí, através de bebida, né? Através das drogas. Só que chega uma hora também que passa a não ser mais suficiente, né? Sim, na verdade é uma fuga, né? É uma fuga dos problemas, né? Mas assim, hoje, né, se a gente for falar sobre transtorno por uso de múltiplas substâncias, aí entra o álcool, entra a cocaína, o crack, maconha, as outras drogas, fica em segundo lugar. O primeiro mesmo transtorno, né, onde as pessoas mais cometem suicídio, é o transtorno de humor. Aí entra a depressão e o transtorno bipolar. Esse é a principal causa, né? Que fica entre 35% a 40%. Já o uso de múltiplas substâncias psicoativas, 20% a 25%. Esses dados aí, esse levantamento,
dessas porcentagens de 30 alguma coisa por cento, isso é o cara já, o indivíduo tomado por esses sentimentos negativos de bipolaridade, transtorno de humor. São 30 a 35%. Na verdade, assim, é um transtorno psiquiátrico, né? A pessoa que tem uma depressão, a pessoa que tem um transtorno afetivo bipolar, não chega nem a ser uma ideia, um sintoma depressivo, já é um transtorno por si só. A pessoa já está doente, já tem uma doença. E a maioria das pessoas não procuram ajuda. Tá aí, doutor Júlio, é isso, ó. Esse é o problema, Matheus. A galera não procura, cara. Sim, mas, eu não sei ainda porque não tem essa procura. Então, mas eu acho que a falta da procura, vamos supor, ó. Será que é a falta da informação também? Como assim, vamos supor, o cara que ele é dependente de algum vício. Certo. Ele não consegue se detectar muitas das vezes que ele está com um transtorno depressivo, transtorno de humor, e ele descarrega nisso. Que é rotineiro, é meio que cultural. Hoje um adolescente com 14 anos, ele bebe. E às vezes ele bebe a primeiro momento para impressionar a turma, né? O pessoal ao redor. Sempre é assim, né? E aí depois, isso com o decorrer do tempo, pode estar sendo para fugir de algo, de uma separação de uma namorada, com o passar da idade, problemas financeiros, familiares, ele descontar na bebida. E na verdade ele já está tendo um transtorno que ele não sabe. Eu acho que por isso que dificulta, né, a procura. Com certeza. Você falou um ponto bem interessante, né? Você fala do jovem de 14 anos que começa a beber. E a gente sabe, né, que o cérebro, né, ele tem uma formação total a partir dos 23, 25 anos. E aí, com 14 anos, esse cérebro em formação, ele tem uma maior probabilidade de dependência em relação ao álcool, né, em relação a outras drogas. Então, esse cérebro não está formado, ele já começa a ser agredido desde cedo. Né? Porque assim, quando a gente fala em álcool, é um hábito cultural, né? A sociedade hoje, para se reunir, para ir num happy hour, ir num churrasco. Então, desde cedo, desde, vamos dizer, adolescência, você tem acesso a esse tipo de droga. Porém, né? Tudo na vida é cobrado, nada é de graça. Então você tem o prazer, né, da questão do álcool, né? Ele age no centro de recompensa cerebral. Mas, por outro lado, principalmente pro adolescente, por não ter um cérebro ainda, ter um cérebro ainda em formação, é algo que é, vamos dizer assim, devastador, né? É devastador porque ele começa a ter um risco maior de ter uma dependência relacionada ao uso de um álcool, ao uso da maconha, né? Ao uso do tabaco, de outras drogas. Então, é um dado bem interessante. Tem uma outra questão, doutor Júlio, também que Matheus, tem arrebentado também com os jovens e a fase adulta, que é esse acesso à pornografia, cara. Tava conversando com um amigo, ele falou, cara, a pornografia, ela causa coisas, assim, terríveis no cérebro de um adolescente. Ao longo da vida desse cara, ele adquire muitas coisas ruins a partir desse contato com a pornografia. E hoje a gente sabe que, no nosso tempo, pra gente ver alguma coisa nesse sentido, cara, a gente tinha que dar um rolezão. Sim. Hoje não, você dá um clique. Sim. Tá na palma da mão, né? Você acessa essa plataforma e tá lá todo tipo de sexualidade, todo tipo de pornografia possível e as que a gente acha que é impossível de existir, está tudo lá. Então, assim, a galera hoje, por isso que eu, no início aqui, nos bastidores, conversando com o Dr. Júlio, falando sobre isso. Hoje estamos vivendo esse século presente, um século muito mais adoecido do que o dos nossos pais e dos nossos avós. Tiveram problema na época deles? Óbvio. Né? Tiveram situações? Óbvio. Mas eu acredito que nesse século presente, nesse tempo de vida agora, nós estamos assim, sendo bombardeados até pela mídia, até pela rede. Então, assim, essa situação me causa até um pouco de revolta, no sentido de, cara, a gente não abriu os olhos ainda para essa verdade. São quase 1 milhão de pessoas morrendo por ano. Por suicídio, né? Por suicídio. O problema disso que é silencioso. É uma doença silenciosa. Esse moleque aí que você está expondo, ele
ele quase não vai descobrir que tá depressivo, mano. Sabe o que mais me chama a atenção? Assim, ó, de todas as mídias que a gente tem, acho que o número é muito pequeno de informação. Tipo assim, ela poderia ser utilizada de diversas formas. Automaticamente, no podcast passado, a gente comentou aqui sobre a importância da psicologia na escola. Sim. Fundamental. Então, Sim. fala assim, tem uma nota ou outra, né, desse mês agora, né, em prevenção e tal, amarelo, isso agora tudo está em evidência. Terminou o mês, Sim. já fica esquecido. E assim, a potência que a gente tem na mídia, se a gente fizesse esse trabalho diariamente, quantas e quantas vidas não seriam possíveis serem salvas, né? E é Com algo certeza. muito possível de se realizar, né? Com certeza. Aí a gente fala já em prevenção, né? Que a gente pode prevenir, né? E dando informação correta, informando sobre os transtornos, né, mentais. E aí, quanto mais conhecimento você tem, um pai, um tio, alguém que está vendo, né, assistindo, ele pode divulgar e disseminar esse tipo de informação e, às vezes, até ajudar algum familiar, algum amigo, algum ente próximo, né? Então, é muito importante, eu acho, que essa divulgação sobre o Setembro Amarelo é muito estarrecedor saber que 1 milhão de pessoas morrem por suicídio. E aí, vou jogar outro dado para vocês também, que o suicídio, né, tem o suicídio e a tentativa de suicídio. Então, a tentativa é 10 a 20 vezes a pessoa, geralmente é o número. Então, se nesse ano foi 800 mil a 1 milhão de mortes, então teve 10 milhões a 20 milhões de pessoas que tentaram o suicídio. Absurdo. Absurdo. Isso eu tô falando em termos mundiais, né? Mas absurdo, né? É um dado bastante... assustador, né? É assustador. Essa semana eu me peguei do nada, assim, numa conversa de WhatsApp com uma amiga minha, relatou que não estava bem, psicologicamente, estava dormindo, me bateu a deprê, fui dormir, que ela tá num quadro depressivo realmente. Aí me veio na memória, falou, mano, eu não sei lidar com alguém com depressão. Tipo assim, a gente conversa, vamos em algum lugar, vamos fazer isso, aquilo. Mas assim, a pessoa, ela sempre está para baixo, por um motivo ou outro, está passando por alguns momentos difíceis, e assim, como lidar com isso? Cara, eu confesso que eu não pergunta. faço ideia. Boa pergunta. Eu acho que a primeira coisa é a gente ouvir, né? Ouvir essa pessoa, o que ela tem para falar. Eu costumo usar uma analogia, né, com os meus pacientes, que eu vejo, né, o ser humano como uma panela de pressão. Como assim, panela de pressão? Você geralmente guarda muito sentimento, né? Geralmente é difícil a gente se abrir, né? Com amigos, com a família. E aquele sentimento que fica no nosso interior, ele fica, a pessoa vai guardando, e de repente vai explodir, né? Uma hora explode. E aí é um momento onde a pessoa às vezes se vê no fundo do poço. Então a primeira coisa que eu acho que essas pessoas precisam é serem ouvidas, né? Sem julgamento. Ouvir sem julgamento. Você ter uma pessoa que tenta se colocar na situação dela, né? Não minimizando o sofrimento daquela pessoa. E depois também essa própria pessoa pode conduzir essa pessoa depressiva a um profissional de saúde. Ou a uma unidade de saúde, né? Onde tem um psicólogo, onde tem um psiquiatra. Isso a gente pode fazer. E às vezes a gente fala, não, procura ajuda. Procura ajuda. Mas você levou, você ligou, você se interessou. Porque geralmente a pessoa que tem depressão, ela tá tão desanimada, tá tão sem perspectiva. Você acha que ela vai querer correr mesmo atrás disso? Às vezes ela precisa de um empurrão a mais. Então, pode ser você. Aí o que acontece? Vamos supor, a gente pode fazer isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Só que às vezes a pessoa vai precisar de muito mais. Aí que tá a questão da gente ter essa consciência, ter esses atalhos e caminhos para conseguir ajudar. Porque eu poderia falar aí, pelo menos aí de 10 pessoas que eu conheço, que eu vejo esse quadro, às vezes a pessoa relata, e sinceramente não é que a gente não sente compaixão. A gente troca aquela ideia de momento, e depois você vê a pessoa, você não vai ficar perguntando para ela. E aí acaba passando, esquecendo, aí de repente a pessoa misericórdia recebe a notícia, a fulana tal tentou contra a própria vida, a fulana tal tirou a própria vida, né? É delicado, assim. Não, é delicado, né? Na verdade, ainda a gente está falando em tabu, né? É muito difícil a gente abordar e tentar conversar. E por isso que eu falo da importância da gente, pelo menos, tentar marcar um profissional,
né? Pelo menos conversar com a família, às vezes, né? Explicando, né, também que aquela pessoa está daquele jeito. Às vezes você não consegue, mas às vezes a família, né? Alguém por perto marca um médico, ou marca um psicólogo, onde ele vai poder ser avaliado. E aí a gente vai saber o critério de gravidade desse paciente. Não é que todo o paciente depressivo vai atentar contra a sua vida, mas às vezes é uma pessoa que tem um risco em potencial, né? E aí, às vezes, você não fez nada, bate um sentimento de culpa muito grande, né? Eu acho... Eu acho não, eu tenho certeza. Acho que todos nós, em algum momento do nosso processo de maturação, né? De vida, de entendimento de coisas, do saber ou não saber, do certo ou errado, de formação de caráter, sabe, da tua personalidade forte ou não tão forte assim, nós em algum momento disso tudo nos adoecemos em algum aspecto. Eu acho que todos nós passamos por esse processo psicologicamente. É claro que uns têm a tendência de evoluir para uma situação mais clínica, para ser avaliado, mas acho que todos nós em algum momento tem um processo. É que, na verdade, assim, né? Ninguém vive felicidade 24 horas por dia. Ninguém vive. Né? E aí é uma outra situação também. O homem precisa também ter momentos tristes, ter momentos de fragilidade emocional, onde você vai chorar. Faz parte da nossa vida, gente. Todo mundo vai sofrer. Todo mundo, às vezes, vai sofrer. Às vezes você perdeu um emprego, às vezes você teve um término de relacionamento. Faz parte do amadurecimento do ser humano passar por isso, entendeu? Às vezes você, como pai, como tio, você não vai querer que o seu filho, o seu sobrinho passe por aquele sofrimento, mas às vezes você passou. Isso foi importantíssimo para você ser o homem que você é hoje, né? Tem uma música que fala assim, né? Se eu soubesse antes o que sei agora, faria tudo exatamente igual. Né? Tem uma música que fala isso. Vou te falar de um outro pensamento. Não é que sou doido, não. É que eu penso bastante, doutor. Tô achando que tá todo mundo doido aqui. Aproveitar que o doutor já tá aqui, véio? mano. Será? Eu tava pensando sobre isso. Se tem como a gente... Obviamente que não tem. Foi só um pensamento mesmo. Cuidado, hein, Matheus? Cuidado. Qualquer coisa a gente corta essa parte. Sobre a gente se precaver de um futuro sofrimento. Por que eu estava pensando nisso assim? A respeito da perca de alguém que a gente gosta muito. Pessoal, como que eu posso me precaver? Não tem como, mas eu tive esse pensamento. Eu tenho assim, na minha cabeça, você quer se precaver de um sofrimento maior, trate essa pessoa bem enquanto você está com ela. E do nada me veio um pensamento assim, como que eu poderia, às vezes, lidar com isso se um dia vir a acontecer, provavelmente, né? Se eu não for antes de alguém que eu goste? Eu acho que vamos dizer assim, você vai ter que passar por isso, na realidade. Faz parte do amadurecimento humano, né? Ter os sentimentos, passar por perdas, passar por lutos, né? Faz parte do ser humano. A gente sempre teve isso na história da humanidade, sempre teve. E como a gente fala no início, né, daqui do programa, né? Mas hoje a humanidade está mais adoecida, mas sempre teve. É importante para o ser humano, faz parte. A gente precisa passar por isso. Vai passar por isso. Agora, uma coisa é você passar e uma coisa, nesse processo, você acabar desenvolvendo um transtorno mental. E aí já é uma outra situação, né? Uma outra situação. Mas passar por isso não tem como precaver um sofrimento. A gente tem que passar. Faz parte desse amadurecimento, entre aspas. Você falou uma frase, que eu quero pegar o gancho dela, sobre... ninguém vive feliz 24 horas. O problema é que a rede, ela mente para nós todo dia dizendo, cara, é tudo festa, todo dia é sexta-feira. A sexta-feira é o pico de felicidade e a segunda-feira é o dia terrível, né? É o famoso sextou. Né? Sextou é o saindo da depressão, passou a sexta... Nós entramos de novo nessa depressão chamada semana. Nós estamos assim agora, mano. Na verdade, sexta-feira saímos dessa depressão diária e na segunda nós voltamos de novo para essa depressão semanal. Se tornou isso. Então, assim, eu vejo que a rede, propriamente dizendo, ela tem despejado isso não só em nós, já amadurecido em algum momento, mas na molecada. Qual é o problema?
Molecada não tem isso, não tem... Essa maturidade desse entendimento. A vida vai ser sofrida. Uma hora ela vai me bater. Vai te bater, mano. Vai bater, não tem jeito. Sim. Como que você vai apanhar? Esse é o problema. Sim. O quanto você vai suportar. O quanto de pancada você vai suportar. Acho que a chave disso tudo está na questão do conhecimento, do amadurecimento. Você não vai trocar uma ideia dessa com um garoto de 20 anos, ele não imagina que nada vai dar errado, né? Sim, a gente não é que a gente vive de forma pessimista, mas a gente vive com precauções, né? Para evitar certas circunstâncias que possa vir gerar esses sentimentos, essa revolta que às vezes que acontece. Assim, gente, eu vejo, né, pelo menos rede social, né? Vocês estão falando sobre rede social. Rede social eu acho que eu vejo muito como um momento. A gente tira uma foto no Facebook, no Instagram, a gente sempre está feliz. Vende uma falsa ideia da felicidade, que a todo momento a gente está feliz. Às vezes, né, você está mal e você está sorrindo ali, vendendo uma falsa ideia, né, para as pessoas que estão te vendo, né? Você está em sofrimento, mas você tem que estar feliz. Dificilmente você vê alguém na rede social triste, falando. Sempre você está feliz. Então, passa essa ideia que você tem que ser feliz 24 horas por dia. Até porque quando a pessoa está ali, se ela postar uma vez ou duas, um momento de tristeza, isso, aquilo, a gente até tolera. Na terceira vez, a gente às vezes acaba meio que excluindo também aquela pessoa. Pois é. Entendeu? Um ambiente que não aceita gente triste. Ali não tem espaço para tristeza. Eu acredito que aqui, entre nós aqui, todo mundo tem alguém que já viu se lamentando na rede, que quando surge algo daquela pessoa, às vezes se lamentando, a gente nem presta mais atenção. Automaticamente a gente exclui. Pois é, porque assim, um ambiente que não aceita quem você é. Aceita o padrão já pré-determinado de como você tem que ser. Aqui você precisa ser alguém feliz. Você precisa sempre estar maquiada. Você precisa estar sempre maquiado, mano. A verdade é essa. Ali é o lugar onde você precisa estar maquiado. Ninguém quer saber da tua vida, mano. Ninguém quer saber do teu sofrimento. O teu sofrimento é um problema seu. Aqui nessa plataforma, por favor, se apresente feliz. É por aí, né? Sim. É isso. Então, assim, estamos adoecidos. É a verdade. Semana passada estávamos aqui com o André Gregori e a Laura Cardoso falando sobre isso, doutor. Que começa na base, começa na estrutura em casa, com os filhos. Meu filho me pede tudo, então eu faço tudo que meu filho quer, porque eu não tive a oportunidade de ter tudo que eu queria. Então, meu filho não vai passar por isso. Mano, isso é um erro. Sim. Tem que ter limites, né? Vai precisar de ter regras, limites, porque isso faz parte vamos dizer assim, do crescimento, do amadurecimento da criança. Ela precisa ter limites. Se ela tiver tudo, ela vai crescer achando que vai ter tudo. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu mesmo, assim, posso falar, meu pai, minha família era humilde. Né? Meu pai foi pedreiro. Só que meu pai, ele estudou, né? Ele sabia que ele queria vamos dizer assim, algo maior para ele. Ele se tornou bancário, né? E hoje ele tem uma lotérica. Então meu pai começou de baixo e cresceu na vida. Claro que ele me deu uma vida boa, isso aí não posso falar, né? Mas a minha família inteira é humilde. Isso eu falo por parte de parentes, tanto de pai como mãe, são humildes. E eu sei dar o valor para as coisas que eu tenho, que eu conquistei, e meu filho também vai saber dar valor para as coisas que ele tem, que ele conquistou. Entendeu? Então, acho que regras e limites, toda criança tem que ter. Faz parte do amadurecimento dela, faz parte a birra da criança. Às vezes a gente sai, né, vai num restaurante e seu filho começa a chorar e você entra em desespero e tal, mas isso é normal, gente. Faz parte do amadurecimento emocional da criança. A criança tem que gritar, tem que chorar. E as pessoas que estão do seu lado têm que entender isso. Faz parte da criança. Entendeu? Quantas vezes eu já fui num Outback, ou em outro restaurante, meu filho grita. As pessoas ficam olhando para você, meio que recriminando. Mas faz parte do amadurecimento dele, entendeu? Então a gente não precisa ligar para isso, né? A gente precisa colocar limites, tem que ensinar, tem que educar. Isso faz parte do pai, da mãe, né? Dar exemplo, ter o exemplo em casa. Eu acho que é basicamente isso. Show. Essa questão que você está falando sobre o limite me fez pensar da seguinte forma, assim, é muito difícil para a galera, no geral, quando não tem um pai que às vezes tem um certo conhecimento,
estabelecer isso. Porque assim, ó, como o João citou aqui, a rede, ela nos engana, né? Porque para pensar, o menino que quer ser jogador de futebol, ele só tem acesso aos grandes nomes, então ele se ilude com aquilo. E às vezes o pai não conversa sobre o processo de como chegar. O menino que quer ser cantor é a mesma coisa. O menino que mora lá na favela, vê o amigo dele fazendo sucesso, cantando as músicas dele, então ele só pensa no sucesso que aquele menino adquiriu no carro que ele está andando. Então, te falando assim, olha o tanto de informação, até que simples, que nos faltam para poder formar bons cidadãos, que vai dar bons frutos, que vai gerar bons filhos. Então, assim, basicamente um doente não cuida de outro doente, então se torna mais um doente, por isso que essa quantidade aí de tentativas, N fatores, né? A vida na verdade, assim, a vida do homem moderno, né? A gente trabalha de maneira, né, louca, né? Hoje a mulher está sendo mais, trabalha, né? Tem todo o direito, tem que sair mesmo, tem que trabalhar. Aí chega em casa, tem que cuidar do filho, né? O pai também tem que ajudar nessa tarefa. Então, assim, a gente fica doente também, às vezes também, né? Pelo excesso de trabalho, né? A gente não para um minuto. E às vezes a gente também não tem tempo para a gente também. Tem toda essa questão também, né? Do excesso de trabalho, né? Do excesso de trabalho. Então, acho que isso também faz a gente adoecer também um pouco também, né? Não olhar, às vezes, para o que está ao redor, dentro da própria casa nossa, né? Sim. Mas eu acho que isso só é possível quando o pai também adquire o conhecimento para compartilhar. Eu não tenho como ensinar o que eu não sei, né? Exatamente, exatamente. É complexo na realidade, né? Ele tem que ter esse exemplo, né? De ter visto isso, mas também hoje vamos dizer assim, a gente tem acesso a informações, né? E ele tem que correr atrás também, né? De ler algum livro, de ver alguma entrevista, algo interessante, que ele também possa crescer como ser humano, né? O que mais tem hoje é informação. Dá o Google, velho. Pô, se tu dá um Google, tem lá todo tipo... Vai no YouTube, tem N vídeos. Mas esse tema, exemplo de muita como coisa. Diversos outros temas, tem quem puxa essa rede. Eu falei, essa rede precisa ela crescer muito e rapidamente para que as pessoas possam começar a procurar. Porque a gente é influenciado a ver o futebol. Sim. Então a gente deveria ser influenciado a procurar esse conhecimento. É isso que eu acho que falta encaixar, entendeu? Sim. Isso faz parte da educação, né, gente? Exato. Porque, assim, o Brasil, né, ele é tido como o quê? País do futebol. Sim. Então você já nasce, você vê uma Copa do Mundo, você vê os familiares se reunindo e tal. Então, assim, a educação, às vezes, eu acho que não tem toda essa importância que é dada, né? Você vê no Japão, né, geralmente as pessoas ali veneram os professores. E no Brasil, os professores... O que eles são, né? Vamos dizer assim, são desvalorizados, uma classe totalmente desvalorizada. E o trabalho que eles prestam, né, para o seu filho, né, para a sociedade, em termos de ensino, em termos de educação, isso tudo é jogado, vamos falar assim, na verdade, no lixo, né? Não são valorizados, né? Todo profissional hoje, em qualquer área que seja, sendo relevante ou não, ele passou por um professor. Presidente da República, o astronauta, o cientista mais... Ô Jota, passou por um outro professor. Dia eu consegui arrumar um debate legal, que era mais importante, o professor ou o enfermeiro. Demorou alguns dias esse debate no Facebook. Sim, eu não queria nem participar disso. Não, mas foi legal, foi bem interessante assim, a opinião das pessoas. Foi assim, um debate mais saudável, entendeu? Dos dois, o mais assim, o que é mais importante? O professor é importante. Não, mas o enfermeiro, ele está cuidando da sua dor. Qual que é mais importante? A educação ou a saúde? Como é que você chega num denominador? Eu acho que não tem importância, né? Eu acho que cada um tem a sua parcela de contribuição, né? É que eu levantei esse tema numa página só para distrair um pouco. Cara, vamos saber da vida do Dr. Júlio. Isso, fala pra gente do teu trabalho. Nasceu onde, Dr. Júlio? Eu nasci no Mato Grosso do Sul. Corumbá. Ih, pertinho ali da Bolívia, né? Bolívia. Fronteira da Bolívia. Acho que não me engano, uns 10 quilômetros. Tem muito imigrante lá, não tem, cara? Sim. Na verdade, já misturou muito também lá, né? Misturou, né? Tem muita gente da Bolívia, né? Como é que é o nome que eles chamam dessa galera que mistura com os povos lá? É bugre? Não é bugre, não, né? Eles até usam esse termo, né? Mas costumam usar esse termo, não é? Mas assim, é uma cidade que ela fica muito perto da Bolívia, né? De Puerto Quijarro, né? Que é uma cidade, né? Um município bem pequeno, muito pobre, gente. Mas muito pobre. É como se fosse uma favela gigantesca.
Muito. Bolívia. Já Bolívia. 10 quilômetros. Cara, pertinho. 10 quilômetros. 10 quilômetros. Não dá 10 Certinho. minutos. Não? 10 minutos você pegar um carro? Você pega o carro e vai. E a gente, assim, como corumbaense, a gente ia muito por causa das compras, né? Lá tem um shopping, né? Onde a gente faz bastante compras, assim, de importados, né? Por ser mais barato, às vezes as pessoas iam muito lá, né? Comprar perfume. E é bom que até incentivava a economia. A economia de lá. Tem feiras lá, né? Mas feiras, assim, gigantescas, assim, de quarteirões, assim, como se fosse um Paraguai, assim, não sei se já foram para o Paraguai. É mesmo, cara? É muito grande lá, né? E é muito perto, muito próximo. Então tem muita gente da Bolívia na cidade de Corumbá, mas o inverso é difícil acontecer. Corumbaense indo para a Bolívia por conta da extrema pobreza. Nossa. É uma extrema pobreza, gente. É extrema pobreza. Teve alguma situação... provavelmente você viveu sua vida inteira lá. Sim. Teve alguma situação que foi o que despertou o gatilho de você ser hoje um doutor Júlio César ou não? Assim, uma situação que você viu, você falou, cara, que isso... Assim, eu sempre quis, assim, o meu objetivo, assim, quando eu comecei a estudar, eu fiz vestibular, né? Fiz vestibular durante 4 anos para poder conseguir passar na Federal. Sou federal, pai. Passou Federal? na Federal, tio. Fiz Federal do Mato Grosso do Sul. Coisa simples, né? É simplesinho passar na Federal. Fiz a Federal do Mato Grosso Que do Sul, legal, FMS, Campo Grande. Tinha passado na particular antes, mas aí eu também pensei, falei, não vou dar todo esse gasto para os meus pais, né? Na época era um valor assim, muito alto. Minha mãe até chegou a fazer matrícula, tudo, mas eu falei, não, vou estudar mais um ano e vou passar na Federal. Era algo que eu estava bem... Colocou como objetivo. Um mesmo. objetivo muito grande, eu estava bem focado naquilo, né? Mas assim, eu quis ser médico para ajudar as pessoas. Sempre, quando você entrou, o objetivo era ser um psiquiatra, ou não? Ou em algum momento mudou? Não, mudou. Qual foi o primeiro start? Mano, eu vou estudar para ser... Então, começou assim, na realidade, a faculdade de medicina ela é bem longa, né? 6 anos, aí você tem a residência médica. Durante 4 anos, você faz muito estágio. Você passa por todas as áreas da medicina, você entra em um hospital, você começa a entender qual que eu gosto mais, qual que eu gosto menos. E, assim, a psiquiatria, nos primeiros 4 anos, quando eu fiz o primeiro estágio da psiquiatria, eu tomei um susto muito grande, né? Foi num hospital psiquiátrico gigantesco que eu fui. Inclusive, eu acho que ele é até maior que o próprio Bezerra, na minha visão. Assim, em termos de pacientes, eu acho, né? Posso estar falando besteira, que eu não lembro certinho os leitos, né? Mas era muito grande esse hospital psiquiátrico e eu fiquei muito assustado porque ali eu via pessoas que precisavam de ajuda, porém, né, a gente não tinha um tato, né, com esse tipo de paciente. Geralmente a gente tinha muito acesso ao hospital universitário, que eram pessoas ali que, vamos dizer assim, era mais tranquilo, né? E quando você pega aquela realidade do hospital psiquiátrico, acabou me assustando um pouco. Isso no primeiro ano. Isso no 4º ano, né, de medicina, que a gente teve esse estágio em específico nesse hospital psiquiátrico lá do Mato Grosso do Sul. Me assustou. Né? Tá. Deixa eu entender, então. Fazia parte do processo ali. Do processo da faculdade. Você tinha que passar por aquele processo. Eu tinha que passar por aquele ali. estágio, na realidade. Cara. Aí eu fiz o estágio, tudo assim. Entendi. Só que eu assustei naquele momento, né? Os meus amigos assim, falavam, nossa, o Júlio tá branco, olha como que ele tá nervoso, né? Porque os pacientes assim são muito carentes. Então eles chegam, te abraçam, né? Às vezes são mais repetitivos, né? Tem descuido em relação à questão de higiene, né? Eu lembro de até hoje, essa cena não saiu da minha cabeça, né? Desse estágio de um professor meu que estava lá com a gente, de um paciente ter feito xixi na cama na hora que o médico estava com ele sentado na cama. E o médico foi muito humano com ele, né? Uma coisa assim que eu nunca tinha visto por um médico, né? Ter essa questão da humanidade, né? De estar ali, mas abraçar aquele doente. Então, isso foi algo também que me fez, que eu vi diferente. Não tinha aquela questão de eu sou médico, você é paciente e por aí vai, né? Tinha essa questão da humanidade. E isso foi uma coisa também que me despertou, que me chamou a atenção. E aí, com o passar do tempo, na verdade, eu queria ser neurologista, né? Eu queria ser neurologista. Mas, assim, minha esposa, ela é psicóloga. Meu irmão, ele é psicólogo.
Então, assim, também tinha muito essa questão da psicologia, né? Eles falavam muito em psicologia, sobre as abordagens da psicologia. Então, também fez com que eu olhasse com, vamos assim, com mais carinho também para a área da psiquiatria, né? E aí eu terminei a faculdade, né? A Federal do Mato Grosso do Sul em 2012, né? Terminei em 2012. Em 2013, na metade do ano, eu servi a Marinha. Fui oficial da Marinha, né? Fui tenente da Marinha, né? Servi um ano. Só tô observando isso, ó. Vai lá. Fui tenente da Marinha, né? Bate continência aí. Nós vamos parar aqui na Marinha daqui a pouco. Continua. Então, fui tenente da Marinha, né? Primeiro tenente da Marinha, sei como da reserva. Trabalhei em Ladário, que é uma cidade do lado de Corumbá também, 5 quilômetros. Ali tive acesso também a pessoas bem pobres, né? Da população ribeirinha, né? O que é a população ribeirinha? Aquelas pessoas que moram perto do rio, que não têm acesso à educação, saúde precária. E aquilo também me fez aproximar bastante da população. Então, assim, eu termino isso, né? Em 2014... eu saio de... Não, em 2014 ainda fiquei mais um ano em Corumbá, né, morando, trabalhando, né, nessa cidade, Ladário. E aí fiz a prova de residência médica. Fiz a prova de residência médica e passei na FAMERP, né? Na FAMERP para psiquiatria, na residência. Fiz 3 anos de psiquiatria. E aí depois fui trabalhando, passei no concurso em Bebedouro, trabalhei no CAPS. Aí trabalhei aqui também no CAPS, em São José do Rio Preto, trabalhei no CAPS infantil, trabalhei no CAPS álcool e drogas, trabalhei também no CAPS o CAPS adulto, né? Trabalho até hoje na emergência psiquiátrica do Hospital Bezerra desde 2015, né? Desde 2015 trabalho, tenho bastante experiência na área, tenho meu consultório particular, então hoje a minha vida assim, é corrida, mas assim, muito feliz, muito realizado. Eu amo o que faço. Nossa, cara, isso é maravilhoso. Bom demais, Júlio. Isso é bom demais, cara. Você trabalhar com aquilo que você gosta. Porque não é pelo dinheiro, mano. É pelo rolê mesmo, sabe? Sim. É muito legal ver alguém que se sensibiliza pela vida humana, velho. Sabe? Faz isso por amor, né? O importante é quem você é. O cuidar de você, sabe? Eu acho que falta bastante gente com esse olhar, sabe? Trocar a lente da vida para enxergar o outro, porque a gente olha muito para nós, né, essa coisa do si, né? Eu vou conquistar o que eu vou ganhar através disso, né? Eu tô tão cheio de mim que não cabe você. Nós em algum momento da vida acabamos nos descobrindo alguém sabotando quem somos porque o olhar para o outro já não é tão relevante. Assim, porque, mano, você poderia surfar em muitas outras ondas, como um profissional, porque você já estava na área, e você poderia pensar em algo, mano, isso aqui vai me dar mais dinheiro, mais rápido. Sim. Eu vou acessar um status aqui mais rápido, um rolê financeiro melhor e tal. Porque, mano, na moral, você ir para esse caminho aqui, ter que estar com essa galera 24 horas praticamente, dá mais trabalho, é uma situação um pouco mais delicada. Mano, isso tem que ter amor, Matheusão. Se não tem, não vai, tio. Tipo assim, desculpa até o termo que eu vou usar, assim, é doideira cuidar dessa galera, né? Mano. Porque você tem que estar mentalmente, tem que estar disposto. E eu acredito que o resultado, né, do paciente psiquiátrico, ele é lento, né? Quando não, às vezes nem tem, né, doutor? Isso, você falou uma coisa muito importante, né? Você foi bem feliz agora. Realmente é lento. Esse é o grande problema. A gente está acostumado com a medicina imediatista, né? Onde a gente pede um exame, tá aqui o seu exame, você vai entrar com esse medicamento, antibiótico, cefalexina, de 6 em 6 horas por 7 dias, depois tchau e bênção. Tranquilo. A psiquiatria não é assim. É algo longo, é um processo. Né? Vamos falar sobre processo. É algo longo, onde vai ter altos e baixos, tá? Onde você às vezes vai conseguir resultado. E às vezes a gente consegue, né? Bons resultados. A maioria das vezes a gente consegue bons resultados. Mas também a gente não vai também resolver tudo. Isso é uma coisa que
você também tem que internalizar como médico. Nem tudo você vai resolver. Nem tudo você vai ser o salvador da pátria também. Porque também você é um ser humano, né? Você está sujeito a erros e acertos, né? Mas realmente as medicações psiquiátricas, elas demoram um pouco mais para fazer efeito do que a medicina tradicional, né? Aquela coisa do bate-pronto. Porque geralmente as doenças são o quê? Crônicas, né? São crônicas. E às vezes o ser humano imediatista, que quer uma resposta rápida, às vezes ele não entende muito bem esse processo. E aí que está, numa consulta, eu explicar todo esse processo para o paciente. Às vezes vai ser um tratamento de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ou às vezes vai ter que ser para o resto da vida. Mas o mais importante é a gente trabalhar com o quê? Qualidade de vida. Porque quando você fala em psiquiatria, você fala, nossa, aquele paciente dopado, aquele paciente sonolento, e não é assim, gente. A psiquiatria moderna mudou muito essa questão. Os medicamentos modernos mudaram muito essa questão. Até a década de 80, realmente, a psiquiatria tinha toda uma dificuldade, os medicamentos eram muito poucos. Eu acho que a gente está com essa visão aí, dessa medicina aí, porque quando você fala do Bezerra, ou um hospital, né, de psiquiatria, nós já pensamos um cara loucão, babando de um lado para o outro, né? Andando dentro de um espaço, de um lado para o outro. Se ele teve alta, ainda tipo, ele meio que continua vegetando. Então, assim, essa é a percepção. Eu tinha essa percepção. Me desculpa dizer isso. Não. Mas eu tinha. Esse era o olhar. Nossa, mano, tá cheio de mando doido lá dentro, andando com um lado pro outro. tipo, saiu do... Ninguém se fala, ninguém se conhece. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. É claro que tem patologias, né, que são mais agressivas. Você pega uma esquizofrenia, aquele paciente também que não foi tratado de maneira adequada, ele começa a ter vários surtos, né? A doença, né, os surtos são tóxicos para o cérebro, né? O paciente ele vai perdendo o neurônio. A esquizofrenia ela era conhecida como demência precoce. Por quê? Porque o paciente vai perdendo a massa neuronal, vai perdendo os neurônios, né? Os neurônios vão morrendo, né? Com o passar do tempo, e o paciente ele acaba virando quase que uma criança. Ele começa a ser inadequado, a ter uns comportamentos, e esse paciente realmente é difícil a gente conseguir trazer ele, vamos dizer assim, curar ele. Mas o paciente que está no primeiro surto, que ele tem um bom médico, que ele tem acesso a um psicólogo, que ele tem acesso a bons medicamentos, a gente consegue. Por isso que eu falo da prevenção. A prevenção é importante por causa disso. Doutor, sim, chegou algum caso que você pegou e aparentemente você falou, mano, é irreversível. Esse cara vai ser irreversível. E aí foi evoluindo e você falou, cara, tá legal, estamos trazendo ele de volta aí, alguma coisa tá trazendo de volta para a sobriedade desse paciente. Você já pegou algum caso Muito. que te surpreendeu? Não, acho que muito, né? Na verdade, assim, emergência psiquiátrica é um momento do paciente. Então ele vai chegar lá tendo delírio, tendo alucinação, agressivo, agitado, né? Mas assim, com o passar do tempo, com o tratamento, principalmente aquele paciente do início do tratamento, no primeiro surto, que ele começa a tomar medicação de maneira adequada, né? Tendo o tratamento necessário, a gente consegue reverter. A gente consegue reverter. Agora, aquele paciente crônico que já teve 10, 12, 20 internações, aí é difícil porque ele já perdeu o neurônio, né? E a gente não tem como trazer esses neurônios de volta, né? Então fica um pouco difícil para a gente poder curar ele 100%. Vai ter uma sequela esse paciente. Agora, aquele primeiro paciente, que é o primeiro surto, ou que está no início da doença, esse paciente tem sucesso. Doutor, me veio aqui uma pergunta agora na cabeça. Como é que o ser humano ele consegue ter a liberdade, em alguns casos, né, que é o direito nosso, e depois ele passar por um momento, vamos supor, de prisão, e ele conseguir, ou não sei se ele consegue, ter uma vida normal? Porque, assim, às vezes eu me pego pensando, através de uma série, uma coisa ou outra, né, que embora é ilustrativo, mas isso acontece também na vida real. Pô, o cara ficar 5 anos preso, e ele sair de lá com o cérebro intacto, querer recomeçar a vida, ou aquilo também já foi afetado, porque a prisão, né, você imagina, durante anos o cara na mesma sala, no mesmo ambiente, vendo coisas terríveis assim, né? Provavelmente são pessoas que vai ter um impacto disso, né, gente? Né? Porque o ser humano, o ser humano ele é livre. O ser humano nasceu para ser livre. E de repente você perde sua liberdade, né? Você perde sua liberdade, perde direito à sua cama que você tem na sua casa, ao seu banheiro,
né, você começa realmente ter, vamos dizer assim, algum transtorno, algum sintoma que lá dentro vai acontecer. Isso daí é inevitável, né? Mas o ser humano é também um ser que ele é adaptativo também, né? Às vezes ele passa por uma situação, por um trauma, e às vezes ele consegue se adaptar. Isso eu não estou falando de todos, né? Mas tem, vamos dizer assim, certos seres humanos que conseguem se adaptar a certas situações, a certos traumas que acontecem na vida deles, né? Existe algum trabalho, provavelmente sim, né, de psiquiatria dentro de presídios? O senhor tem esse conhecimento? Tenho. Tem na verdade, um estudo, né, que fala que 90% dos presos, né, tem transtorno psiquiátrico. Foi um psiquiatra que ele foi fazer esse estudo e ele fala que 90% dos presos tem um transtorno psiquiátrico. Eu imagino. Não é para menos, né? Eu imagino que tenha. E tudo vai da gravidade, acredito eu, do delito cometido, né? Esse cara foi preso por um tráfico, é uma coisa, preso por roubo. Agora, se ele cometeu ato sobre a vida de alguém, ele vai ter todo esse tempo lá para refletir, ser acusado pela sociedade, esquecido pela sociedade, condenado. Não tem como esse cara sair de lá normal, né? É muita não é verdade? pressão, né, que ele vai passar, né? Vai passar por muita pressão. Então ele não vai sair, vamos dizer, normal, intacto, né? É que eu estive refletindo da conversa que a gente teve no podcast passado, de diversas áreas, né? E aí me veio isso, assim, o tanto que a psicologia, a psiquiatria precisa estar presente nas nossas vidas, né? Sim. Ainda mais nesses momentos, né? Dentro de um hospital, quando a pessoa é diagnosticada com algo, ou a perca de um membro do corpo, de uma fatalidade. Sim. Acho que é indispensável, totalmente indispensável. Com certeza. Nós colocamos na mesa sobre a necessidade de ter um acesso um pouco mais livre para esses, por exemplo, para um profissional Júlio César, para um profissional André, para um profissional Laura, né? Que a gente tenha o acesso muito mais livre, muito mais rápido a um profissional como você. E a gente jogou na mesa sobre ter isso diariamente ou constantemente nas escolas, porque tudo que tá ali, começa lá, né, mano? Temos um bom profissional na escola, por exemplo, uma vez por semana o Dr. Júlio tá aqui na escola Maria Tereza. Tá lá, toda terça-feira tá lá o psiquiatra, tá lá, batendo um papo na hora do recreio ou algum momento de uma palestra. Eu acho que falta muito mesa. Agregar isso na grade, né? Agregar isso. Isso aqui faz parte de um conteúdo escolar. Tá aqui o psiquiatra Júlio César, tem aqui o fulano de tal. Eu acho que falta muito isso, mano. Porque, assim, o acesso que a gente tem, por exemplo, ao Júlio César, mano, só se eu der um piriri aqui, eu vou encontrar o cara lá no Bezerra. Mas tive que dar um piriri aqui. Entendeu? Buguei, velho. Aí minha família me pega e me leva lá. Eu não tenho um acesso antes disso. Sim. Realmente. Eu também acho que teria que ter, sim, um espaço. Aí os governadores, os governantes. Pelo menos assim, para os psicólogos, né? Para poder ter esse acesso, que são profissionais fundamentais. Assim, fundamentais, mano. Na área da saúde mental. E para poder irem na escola, fazer palestras, rodas de conversa. Eu lembro, assim, quando eu fiz a residência, né, em psiquiatria aqui em Rio Preto, eu participei de algumas palestras, né, em escolas, né, estágio também de observação. Às vezes a gente ia na creche, ia também em escola municipal, né, e a gente observava. Nosso trabalho era observar o comportamento da criança e tal. Então a gente participou, mas realmente faz falta. A gente vê, né, hoje que é algo muito comum no adolescente, essa questão de se cortar, né, é algo que vem crescendo. Eu trabalhei no CAPS infantil, né, então eu tinha muito paciente, tanto criança quanto adolescente, que chegava para mim lá com esse quadro, né, de automutilação, de ter se cortado, né, então às vezes poderia ter sido feito um trabalho preventivo, né, desde lá da escola, conversado, falado sobre depressão, e isso através de uma orientação, ter conversado mais, poderia ter resolvido e não ter chegado nesse extremo, né? Esse jovem e essa criança que comete essa automutilação, tem um nome específico? Vocês identificam esse quadro como o quê? Talvez os pais aqui
tá passando alguma situação parecida e ele já pode já entender. Não, todo quadro de automutilação a gente não tem dúvida. A criança ou o adolescente está em sofrimento. Todo. Ninguém se corta do nada, né? Ninguém Mas se sofrimento, ela se ocasionou ou sofrimento com base familiar? Pode ser um sofrimento com base familiar, pode ser um bullying na escola. Esse é a principal causa, entendeu? Hoje a gente tem o bullying, tem o cyberbullying, que aí geralmente, hoje, se acontecer qualquer coisa comigo aqui, você consegue colocar num grupo de WhatsApp e viraliza isso aqui. Isso. Não viraliza? Isso é um cyberbullying, porque eu sou de Rio Preto, São José do Rio Preto, só que esse podcast tem um alcance muito grande, né? Que aí vai passar para outras pessoas que também têm alcance. E aí, geralmente, às vezes o aluno sofre um bullying, alguma coisa na escola, de repente, São José do Rio Preto inteira está sabendo que aconteceu aquilo. Então, é algo em proporção muito grande. Então, às vezes, pode ser um problema de base familiar, pode ser um bullying, pode ser um cyberbullying, e essas crianças chegam em sofrimento, a maioria delas em depressão. E aí a gente precisa fazer um tratamento, passar pelo psicólogo, passar pelo psiquiatra, para a gente avaliar o paciente, para ajudar naquele momento, né? Para evitar que um paciente se suicide. Até porque, uma coisa que eu vou falar, entre 15 a 29 anos, a segunda maior causa de morte em jovens é o suicídio. Ó, o Dr. Júlio falou isso, me lembrei de um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul. Uma adolescente... Quando eu era adolescente, eu tinha um paquerinha da escola, né? E foi bem na época que, assim, a gente estava naquele auge do computador com a câmera, com o webcam. E aí, sei lá, provavelmente ela devia estar apaixonadíssima por esse menino, mas esse menino, eles não tinham a proximidade, né? Em relacionamento, não. Só se gostavam ou tinha interesse da parte dele e tal. Daí ele pediu para ela, né, mostrar uma parte íntima do corpo dela e tal, e ela mostrou nesse webcam e tal, e ele gravou isso e espalhou pra galera da escola, pra rapaziada, e a rapaziada compartilhou isso e tal. E aí no outro dia, quando ela chegou na escola, cara, todo mundo bochichando, de cantinho, sobre, aí uma amiga chegou e falou, olha, o pessoal tá falando aí, até você viu um vídeo lá seu e tal. E ela morava com o pai, né? Não com os pais, com o pai dela. E aí isso chegou no conhecimento do pai. O pai teve uma conversa com ela. E aí ela se trancou no quarto e cometeu suicídio, mano. A menina lindíssima, cara. Né, mano? Cara, na época eu fiquei chocado, cara. Eu falei, cara, então, como que aconteceu? Isso daí é uma variação do cyberbullying, né? Provavelmente, assim, é um adolescente, né? E às vezes, assim, ele não tá fazendo parte de um grupo, não ser acolhido, para ele é muito ruim. Então foi o que aconteceu com essa menina, né? Doutor, eu fico sempre também me questionando no quesito assim, da alta performance através da psicologia e da psiquiatria. Porque eu falo assim, tem uns caras que eles é fora da curva, entende? Eu sei que tem toda uma dedicação, todo um trabalho, mas eu falo assim, você teve oportunidade em já lidar com pessoas que estavam num processo de avanço profissional, na carreira, de sucesso, que ele fez um acompanhamento com você ou com alguém conhecido para ajudar a formalizar o pensamento, para aprender a lidar com isso. Igual antes mesmo da gente começar aqui o papo, a gente estava falando do Luva de Pedreiro, né? Que de repente a aceitação e a forma como tudo aconteceu para ele pode ter assustado ele, né? Que ele parece que quer parar agora de fazer os vídeos. O senhor já teve essa oportunidade em alta performance? Assim, vamos organizar isso aqui só para potencializar mais, para não parar? Comigo não, mas assim, eu já vi casos, né? De psicólogos, assim, né? De até amigos que tiveram pacientes, né? De jogador de futebol, que era jogador de futebol e que precisava de um apoio psicológico para, vamos dizer assim, ter esse rendimento de alta performance, entendeu? De atletas também. Então eu já vi isso por colegas mesmo. Porque eu imagino o cara também, assim, ele formalizar a fama, a grana, saber que ele tem que preservar a família, né? Porque o cara, quando ele chega num alto nível, ele tem acesso a muita coisa, né? Então, assim, de repente, ele sozinho, né? Embora tenha envolvido caráter, um monte de coisa, mas eu falo assim, ele precisa, eu preciso de um psicólogo para me ajudar
eu me encontrar, eu ter meu momento tranquilo, porque eu imagino, né, o compromisso, o cara treina de manhã, treina à tarde, o cantor, ele viaja hoje para uma cidade, amanhã para outra cidade, acho que isso vai saturando, então acho que ele precisa também, né, desse auxílio, né, eu Com acredito. certeza, né? Você vê esses clubes também, né? Hoje o clube também tem o psicólogo, né, que tá dentro, né? Então é algo que é fundamental. Na psicologia, em todas as áreas, não tem como, né? Área motivacional, né, gente? Área motivacional, porque às vezes você chega na sua zona de conforto, né? Você já ganhou muita coisa. E uma coisa é você chegar no topo. O difícil é você manter nesse topo. E às vezes você precisa de um profissional para poder te ajudar a ficar nesse topo também. Ou nesse caso do Luva de Pedreiro, né? Que ele sai de baixo e chega, né, num nível alto. Né? Então também precisa, né, de todo um acompanhamento psicológico para ele entender, processar o que está acontecendo na vida dele. Então acho isso importante. Mano, esse rolê é muito doido, porque ainda apesar de estar tudo muito amplo, né, tudo muito aberto, ainda é um tabuzinho, né, você falar de um psicólogo e tal. Quinta-feira eu estava numa mesa com a galera conversando sobre isso, e eles estavam me dizendo sobre um acompanhamento, não era com psicólogo, não. Terapia. Provavelmente era com psicólogo, né? E eles falaram, cara, eu estou participando de terapia e tal. Então, o assunto foi em torno de... A gente achava que terapia era só para quem realmente precisava e tal, mas hoje todos nós estamos fazendo terapia, cara, e assim, é muito bom, tá fazendo bem para nós. Eu achei legal aquilo. Eu falei, cara, tá vendo? Eu já quebrou um tabu pra mim aqui. Eu não preciso estar doente para procurar uma Isso, terapia. eu falei, cara, Não. um rolê saudável. Pra psicologia, né, pros estudantes até, todos têm psicólogos, todos, para poder processar, né? Porque, na verdade, a gente tá em contato também com muito sofrimento humano, né? Então, é importante você ter um profissional ali também para te ajudar nesse processo. No caso do Júlio, é casado com uma, então... Eu sou casado com uma psicóloga. Mas ela não poderia atender Não, você. não. Tem toda uma questão de Ela ética. já te atende, mas ela não poderia te atender É. mais. Tá ali na hora da janta, trocando ideia. Aí eu fico imaginando o filho. Só que, ó. Do lado, o pai psiquiatra. Olha pro outro, a mãe psicóloga. Não, Mano, tipo, tô a gente enrolado. tá jantando e o Júlio lá reclamando. Ela só anotando aqui, ó. Tem Comigo, Júlio. Tem isso. E o Júlio do outro lado. Vou te dar um medicamento, você vai dormir há 24 horas. Um prescrevendo pro outro. Tá, peraí. Não, verdade. Mas legal. Ô, Júlio, compartilha com a gente mais sobre o teu trabalho no Bezerra, sobre alguns casos, obviamente não precisa citar nomes, assim, de alguém que você teve a oportunidade de acompanhar, depois encontrar na rua, ver essa pessoa retomando as atividades. Acredito que a satisfação é enorme, muito boa, né? muito boa. Não, pessoal, eu vou emendar na sua pergunta. Você já tratou alguém, um assassino, Já. que cometeu um crime horrível, mas tá bugado e você teve que tratar esse cara? Já. Então, vou primeiro responder a pergunta dele e devo pra sua. Beleza. Quando eu tava na Marinha, né, eu tava de plantão e aconteceu um crime lá na minha cidade, onde teve uma pessoa da Marinha, né, um militar, que ele esquartejou uma garota de programa. E ele colocou dentro de uma mala e tal, aí descobriram, e ele estava preso na Marinha. E aí eu tive que ir entrevistá-lo, né, porque ele precisa passar pelo médico, porque ele está na cadeia, então ele tem que ser visto por algum médico. E aquele dia quem estava de plantão era eu, né? E aí eu fui. O Dr. Júlio. Isso antes de ser psiquiatra e tal, né? Então eu fui, fiz a entrevista e tal com ele, né? Fiz o meu atendimento. Mas deu para notar que era uma pessoa muito, muito fria, né? Muito fria mesmo, do psicopata mesmo, né? E foi julgado, tudo, né? Depois eu nem sei qual que foi o desfecho da situação, mas foi condenado, né? Mas, assim, foi uma experiência, para mim, nova, né? Não tinha experiência na área da psiquiatria, mas faz parte do crescimento do profissional para você atender, né, esse tipo de situação. E, naquele momento, a gente tem que encará-lo como um paciente, como
que precisa de ajuda. E por mais do que ele fez, aí eu não posso julgar, não cabe a mim julgar, cabe à sociedade. Acho que essa parte é muito difícil, né, cara? Você é doido, ser cara. extremamente profissional. Independente do que ela fazia ou deixa de fazer, mas é um ser humano. independentemente da situação, mas, cara, você continua sendo um ser humano e aí você tá conversando sobre uma situação que esse cara fez um super mal para um outro ser humano. Não foi um crime comum você esquartejar alguém. O cara que esquartejou alguém, esse cara tá doente, tá tomado por alguma coisa. Normal não é. Não tá contando uma mortadela, né, isso que eu tô pensando aqui, velho. Tipo assim, você diante de um cara que acabou de esquartejar alguém, e você olhando pra ele, e você não pode se envolver sentimentos, né? Com sentimentos de julgamento. O tratamento, através de grades, separado. Sim, ele estava preso, né? Não, mas eu falo assim, você durante o atendimento? Ele é algemado, coisa do tipo? Não, ele não estava algemado. Eu entrei na cadeia, estava junto com outro oficial e também outras pessoas ali que trabalhavam no local e estavam junto comigo ali. Mas, assim, dá um medo, a gente não sabe o que ele pode fazer, né? Mas, assim, me tratou bem. Me deu a curiosidade por isso. Não, me tratou bem, fiz o que eu tinha que fazer, fiz o meu trabalho, né? E vida que segue, né? Assim, é triste saber, né, que aconteceu uma situação dessa, mas ali eu tenho que atendê-lo, não importa. E a noite seguinte, para dormir, vem na memória o relato dele ou consegue separar? Eu, né? Isso aí é uma coisa, assim, pelo menos de mim, né? Eu consigo, né? Acho que naquela época não tinha essa noção. Mas hoje, como psiquiatra, eu consigo chegar em casa e ser o Júlio, né? Ser o Júlio, ser a pessoa Júlio. Eu consigo fazer isso. Legal, mano, isso aí. Esse filtro aí é legal. Me fez eu pensar no caso Bruno. O cara que tinha tudo já, basicamente, né? E pagou a pena dele perante a justiça. Você acha que ele realmente consegue ter uma vida normal? Psicologicamente não tem mais, né? Acabou pra ele. Ele é uma pessoa que foi figura pública, né? E aí todas as pessoas conhecem Bruno, né? Assassino, deve ser que ele é julgado, né? A gente tem essa questão do julgamento, né? Que às vezes a gente não acredita que a pessoa ficou todo aquele tempo, né? Que ela já pagou a condenação dela. Então, assim, eu acho que no caso dele não tem como, né? Até hoje, né? Eu sou flamenguista, né? Que dó, doutor. Então, dó não. Estamos em alta. Estamos em alta. Essa alta vai acabar. Será? Acho que não, hein? Estamos em alta. Isso aqui é traíra, viu, mano? Desde 2019. Isso é trairagem, isso aqui. Espera. Esse assunto não era pra... Não era pra causar essa discórdia aqui, mano. Vocês vão enfrentar o maior do Brasil agora na final. Vamos ver. Vamos ver. Vocês vão só ver mesmo. Vocês perceberam como que muda o assunto rápido? Então. O cara aqui, pelo amor de Deus. Não passa, não perde tempo, né? Ver ali aquela oportunidade, né? O assunto tava profundo, mano. Que dó, doutor. Então, né? Mas a gente tá falando dessa questão de... Eu acho que é isso, gente. Eu acho que você atende o paciente, mas eu acho que também eu tenho que também ter o meu momento, né? Também gosto de música. Então, que tipo de música, Júlio? Você gosta de escutar assim? Eu gosto muito de MPB. Eu gosto de rock, né? Eu gosto do samba. Né? Minha família ama o samba. Então, eu gosto também muito do samba, gosto do MPB, gosto do rock. Acho que essa aí é minha raiz. Esse é o teu hobby ou você tem um outro hobby? Eu toco também. Toca? Legal. Toco violão, né? Toco cavaquinho. Eu gosto muito de instrumento de corda e canto também, né? Eu também faço umas notinhas. Olha aí, que legal, cara. Eu também faço umas notinhas no cavaco, Bacana. mano. Eu gosto. Toco um violãozinho mais ou menos. Eu gosto. Cara, a música minha família é toda musical. Eu nasci num ambiente de músicos. Também. Final de semana. Reuniu, a gente toca, né? Eu vou uma vez por ano, né? Pra Corumbá, né? Mas quando a gente vai, é inevitável não ter rola uma roda, som familiar. Uma roda de samba, né? Que lá eles amam samba, né? Então a gente faz uma roda de samba, é sensacional, né? Eu gosto muito. No próximo rolê do Supremo Podcast, eu vou trazer um pandeiro e um cavaco. Então vamos fazer. Doutor Júlio, né? Fazer aquele som. Quero agradecer a Marcela, cara. A Marcela que fez a ponte. Legal. A Marcela que fez a ponte pra mim te conhecer. E prazer ter te conhecido. É sempre bom, a gente tá vivendo esse tempo de relacionamento. Acho que
Legal, Relacionamentos é muito importante. Sim, sim, com certeza. E com criar certeza. esse tempo de network. Viu, doutor, é a respeito da outra pergunta que eu tinha feito sim. sobre reencontrar alguém. Aconteceu Tal. esse ano, né? Eu fui abastecer meu carro, né? Fui num posto de gasolina. E aí, isso era numa sexta-feira, né? E tal. Tava vindo de Olímpia, tal, que é outra cidade que eu trabalho. E aí eu encontrei, né, um frentista. Ele falou: "E aí, doutor Júlio? Tudo bem? Você lembra de mim? Você me tratou há um tempo atrás, no Bezerra e tal, eu internei. Hoje eu tô super bem, mudei minha cabeça, você foi extremamente importante e tal." Então, para mim, aquilo lá assim, foi satisfatório demais. Extremamente satisfatório ver a pessoa bem, feliz, trabalhando, né? E eu achei, assim, aquilo lá surreal, uma experiência Missão cumprida, assim. né, cara? Tipo, uau, que legal, mano. Ia acontecer do nada, né? Você parar pra abastecer o carro. Pô, eu imagino, cara. Não foi algo, né, nem, vamos dizer assim, combinado, né? Foi algo que isso foi de surpresa, né? Então foi uma coisa assim, nossa, que até me arrepiou, assim. Falei, nossa, como assim, né? É difícil, assim, se acontecer, mas quando acontece dá uma satisfação imensa, né? Às vezes a gente tem o feedback dos pacientes, mas aí você tá no seu consultório, você tá no Bezerra, mas agora você encontrar algo que está inesperado, né? Foi uma coisa assim, nossa, sensacional. Doutor, e quando você está tratando um paciente, automaticamente, às vezes, você acaba tendo contato com a família. Sim. Muitas das vezes você fala assim, olha, não é só ele que precisa do acompanhamento, não, a família também, cara. Sim, sim. Tem que estender a mais aqui o atendimento. Tem casos, sim, principalmente, às vezes, assim, que eu trabalhei muito com criança e adolescente, às vezes os pais também precisavam. Não, às vezes, de um quadro psiquiátrico, mas de um psicólogo para orientação. Saber falar para eles o momento de colocar regras, o momento de colocar limites. Né? A orientação, às vezes falta, às vezes, para os pais, né? Para os familiares, como que lidar também com tal situação. Então, isso aí acontece, é algo totalmente... Eu tô olhando pro Dr. Júlio aqui. O Dr. Júlio tem uma cara de ser um cara novo ainda. Tá aí na faixa abaixo dos 40. Sim. Né? Legal. Abaixo dos 40, próximo dos 35. Isso. Tá vendo? Tem muito pra ralar ainda. Tem muito pra ralar. Não, cara, assim, porque pô, 30, a viagem, 35, né, que ele 36, já fez, tá? 37 anos, tá nessa casa. Pô, você vê um nível de sobriedade, assim, altíssimo, né? Um cara profissionalmente passando, né, firmeza, segurança. Passando essa ideia, legal. sabe, de vivências que teve, das experiências, esse nível de maturação, sabe? Pô, é bacana isso. Legal, cara. Sim, mas acho que isso aí faz parte do crescimento do profissional, né? A gente passa por diversas situações e você vai crescendo, né? Profissionalmente, vai amadurecendo, né? Você deixa de ser também, vamos dizer assim, aquele sonhador também do início do trabalho. Você vai passando por situações que você fala, não é bem assim como eu esperava. Mas é bem legal, assim, eu acho que isso faz parte do crescimento. O que você mudaria da psiquiatria? Na psiquiatria? Eu acho que eu difundiria mais sobre a psiquiatria, né? Eu acho que ainda tem um preconceito, um tabu imenso sobre o que é o psiquiatra. O que é o psiquiatra? Pois é. Geralmente tem muita gente, às vezes vou atender, né? É estranho, né? Mas às vezes eu estou no consultório, ou às vezes eu estou num CAPS, alguma coisa do gênero. Nossa, você é o Dr. Júlio? Eu achava que você fosse um senhor de idade, velhinho, né, e tal, e você é muito novo. Mas assim, não, mas eu falo na questão da psiquiatria, eu acho que ela precisa ser difundida e as pessoas entenderem que o objetivo da psiquiatria é o quê? Qualidade de vida. Esse é o ponto. O ponto é a qualidade de vida que eu vou prezar pelo meu paciente. Posso não conseguir dar para ele os 100%, mas eu vou lutar pelos 90%, 80%, ele vai ter qualidade de vida para poder trabalhar, para poder se relacionar no trabalho, vamos dizer assim, com a esposa, com os amigos. Então, isso eu vou lutar até o final. Você acha que a frase que poderia ser usada como um slogan da psiquiatria seria qualidade de vida para um paciente? Sim, qualidade de vida. A gente vai prezar pela sua saúde mental. Tá aí todo corte custo. aí. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Porque, na verdade, tá na minha cabeça. Provavelmente na cabeça do Matheus ou do Fábio e de você que está, né, nos assistindo, vendo esse bate-papo, que na tua percepção, tá na minha também, é assim que o psiquiatra é o cara que trabalha só com gente maluca.
A função do cara é... trabalhar antes, para que ele não fique... dar remédio, enfiar remédio no cara. A gente tinha assim, realmente precisa ser difundido de fato, porque a cabeça de geral é isso. O psiquiatra é o cara que cuida de louco. Aí eu vou dar um outro dado, então, interessante para vocês. Então. Consultório. Meu consultório é 95% dos meus pacientes, ansiedade e depressão. Consultório. E assim, o que eu trabalho também na parte pública, claro que tem os pacientes que têm esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, bipolar, usuário de droga, mas majoritariamente hoje é ansiedade e depressão acaba tomando conta vamos dizer assim, hoje do atendimento psiquiátrico, né? E não é só essa questão da esquizofrenia, o paciente que tem mesmo essa questão da loucura, né? Propriamente dita, né? Hoje a gente trabalha muito mais com paciente né? Vamos dizer assim, paciente que... O cara que tá no dia a dia, né? No dia a dia. O empresário, a moça que tá fazendo compra no mercado, essa galera. Eu trato tudo, pra você ter ideia. Trato médico... 90%? 90% do meu consultório, né? É ansiedade e depressão, transtorno de pânico, transtorno fóbico. Geralmente, e assim... Quando teve a pandemia, eu falei, nossa, a gente tá perdido, né? Trabalhar em consultório vai cair, né? As consultas, porque a pandemia, as pessoas vão parar de procurar médicos e tal. Pelo contrário, foi um boom no meu consultório. Um boom no meu consultório. Aí, um assunto, a pandemia. O que o senhor tem a relatar em relação às pessoas, até mesmo os pacientes que te procuravam nessa ocasião? Então, teve muitos casos, né? Um aumento dos casos, né? Eu não vou saber te falar a porcentagem ao certo, mas teve muitos casos, principalmente em emergência psiquiátrica, aquele paciente pós-Covid, que pegou Covid, também teve bastante casos desse gênero. Mas assim, entra naquela coisa que você falou, né? Das vezes do paciente ter que se isolar, o isolamento social, né, de você ter que ficar na sua casa sem poder ter contato, né? O olho a olho, né? Esse olho a olho que a gente está tendo hoje aqui, se fosse há um tempo atrás, há 2 anos, seria via celular, seria via conferência que a gente teria se falando. Sim. Não teria essa coisa, né, do olho a olho. O homem ele precisa desse contato social e de repente o homem perde isso, né? Perde por conta da pandemia, por conta do isolamento social, para não aumentar os números de casos. E aí as pessoas começaram a ficar doentes, deprimidas, ansiosas, né? O que é o amanhã? A gente não tinha certeza do que era o amanhã nisso aí. Doutor, assim, obviamente que tudo se fazia novo, né, perante uma pandemia. Eles não foram excessivos da maneira de dar notícia que causou o pânico maior? Obviamente que se fazia necessário, diante de qualquer circunstância. A gente não sabia como iria ser. Mas eu entendo que mesmo depois, quando souberam, eles não pararam em massacrar o pessoal. Tinha gente que literalmente se isolou e não pegava na mão de ninguém. Eu conheço pessoas que eu ia conversar com elas de máscara, e eu de máscara, ela ia afastando, assim, sem eu ter falado, eu estou com Covid, eu não estou. A pessoa, assim, eu vi que elas se bloquearam totalmente. Isso causa um transtorno. Mexeu muito com a cabeça da galera. Cara. Eu também acho, né? Na realidade, no início, realmente era algo desconhecido. A gente sabia o que ia virar no início. Uma loucura, né? Mano. Então, assim, nem os próprios médicos tinham muito conhecimento sobre a doença. Em termos de saúde pública também teve um alarde, mas não sei, também... ali teve pessoas que estudaram também para dar esse parecer, né? Mas realmente, acho que com o passar do tempo realmente ficou algo também exagerado, poderia ver outra possibilidade. Eu penso também muito no próximo também, na minha cabeça, né? Às vezes aquela pessoa que dependia, né, por exemplo, trabalhava com público, nossa, um vendedor, caras um ambulante, um empresário, né? Alguém que trabalhava com festas. Ele tem uma família para sustentar, gente. É muito fácil eu falar para você, fica em casa. Sabe? Mas assim, é claro que precisava naquele momento, mas é muito difícil. E eu entendo essa pessoa, o empresário, que tem que pagar também o funcionário. E esse funcionário não pode passar fome, ele tem que sair, né? Na verdade. Então também foi um pouco contraditório também, um pouco. Porque ao mesmo tempo que falava fica em casa, mas a massa trabalhadora estava enfrentando, estava pegando ônibus, pegando transporte público. Os motoqueiros, os boy aí eu não vi nenhuma política
não vi nenhuma política voltada a ter mais números de ônibus circulando para tentar manter o distanciamento no qual eles queriam. Pelo contrário, em algumas cidades, igual São Paulo, acompanhando pela mídia, diminuíram alguns horários de ônibus. E assim, ó, o que mais me incomodou, e, graças a Deus eu não tive essa infelicidade de perder alguém da família que não pudesse ser velado. Mas teve inúmeros casos, né, que eles não deixaram a família fazer o enterro do ente querido, que é um momento de dor, entendo que extrema, e simplesmente, às vezes, o caso não era Covid. A minha cunhada, mano. Cara, você tem noção, teve amigos meus conhecidos que perdeu a mãe e o laudo não era Covid, porque não estava internado por conta do Covid, eles não deixarem nem velar, nem 1 hora, 2. Pô, isso aí foi muito triste, né? Foi crueldade demais, né? Foi muito A esposa triste. do meu irmão morreu no Rio por conta do Covid, né? O dela foi por conta do Covid, mas aí evoluiu o quadro e tal. Ela morreu e, cara, meu irmão perdeu o chão, cara. Ficou bugadinho, cara. Várias conversas, várias mesas com ele. Mas assim, foi um tempo, cara, assustador. Demais, né, cara? Ninguém sabia pra onde ia. O amanhã era algo... Pô, os caras, tipo, abrindo várias covas e mostrando isso na mídia. Nossa. Imagina Crueldade, aquilo, cara, com a gente, pô. Nossa, foi difícil. Não vamos esquecer do fato, assim, pô, sabemos que era uma pandemia, não sabia para que rumo ia tomar e tal. Mas, assim, mesmo depois que eles souberam, eles não pararam, né? Não tiveram pudor, não, cara. Sim. Mataram alguns de susto, não foi nem pelo Covid. Foi foda, né, mano? Pânico na época, pânico que causou. Eu mesmo falei, cara, realmente... E o pior é você ver uma pandemia ela ser, como é que eu te falo, suspensa por um período eleitoral e após a eleição ela voltar. Vou falar para você, o vírus era educado, hein? Porque ó, agora tem eleição, agora não precisa mais disso. Aí passou a eleição, aí máscara, distanciamento, fecha isso, fecha aquilo. Cara, nós estamos... Em 2022 a gente passar por isso, tá foda ainda, né, cara? Sim. Mas já deu uma melhorada também. Não, sim, não. Cara, mas eu falo assim, graças a Deus. Eu falo assim, eu fico indignado pelas grandes massas que dominam o nosso país, né? Quando não até o mundo. Essa falta de informação, a Sim. falta da verdadeira informação. Da verdadeira informação. Entendi. Né? De clarificar para você ver, a cabeça. eles se preocupam em dar esse tipo de informação, mas não se preocupa de dar informação sobre a psiquiatria, sobre a psicologia. É que talvez não gera clique, né? Talvez não gera cliques, né? Como não? Pô? Assim, eu falo assim... Loucura, quantas pessoas, que você né, tem perdendo algo... vidas. Sim, não concordo. Mas é que, geralmente, a mídia gosta de algo polêmico, né? Algo que vai ter um volume de clique muito grande. Isso aqui, querendo ou não, é algo que até é novo, se a gente for parar para ver, né? Claro que já tem outras entrevistas com outros psiquiatras, mas eu acho que cada vez mais a ideia é cada vez mais difundir tudo isso, né? Então, acho que daqui para frente eu vejo uma melhora assim nessa difusão. Eu também Tanto vejo. que eu tô aqui hoje. Na verdade, talvez há um tempo atrás, sei lá, 20 anos atrás, vocês não... Pô, vou chamar um psiquiatra para ver o que ele vai falar, né? No que eu vou... Talvez eu chamaria por causa do meu parceiro, porque... Tava demorando, Jota. Os pastores precisam também de um psiquiatra. Com certeza, é verdade. Principalmente. Eu faço um trabalho, Júlio, com uma galera dependente química. Ah, que legal. Eu já fui dependente químico, já fui internado algumas vezes em clínica. E, cara, nessa parada de você estar num ambiente, por mais livre que seja, você tá excluído do social, né? Da sociedade, da tua família, das pessoas queridas. E realmente, quando você sai um pouco com a cabeça meio... Muitos dos que saem, e 95% voltam pro uso, voltam pra rua, voltam para o ambiente. E em 2017, eu não vou dizer que isso é uma descoberta, mas foi uma percepção minha desse rolê todo, né? Do cara que vai para a clínica, tanto compulsório quanto involuntário, involuntário, né? E tal, ou a voluntária. Voluntário. Eu acredito na voluntária. Não estou dizendo, não invalido as compulsórias, as involuntárias, mas eu acredito mais na voluntária. E eu percebi, cara, fazendo as visitas para a galera e sempre trocando ideia com a família e tal, com os parentes, eu percebi o seguinte, que o problema não está relacionado ao que está fora, Matheus.
é o que está dentro. Por quê? Porque não adianta você sair do ambiente. Porque talvez eu moro, Matheus, na rua que tem várias biqueiras. E não tem como eu sair de lá, porque lá é a minha casa. Lá tá a minha casa. Eu preciso passar naquela rua, não tem jeito, né? Então, infelizmente, eu vou ter que voltar para aquela casa, porque a única que eu tenho é na rua onde tem algumas biqueiras. E aí, eu passei por esse processo, fui para a clínica, a hora que eu saio da clínica, eu vou voltar para aquele ambiente. A probabilidade de dar uma queda é de quase 100%. Por quê? Porque tá faltando, e nós trouxemos aqui o diretor e o coordenador de uma clínica aqui da cidade, Suriel, que é uma clínica que eu acredito que faz um trabalho excepcional. A questão é, tá faltando muito trabalho no sentido interior do indivíduo, porque a gente quer mudar logo o aspecto dela. Então o cara chega totalmente chupado, magro, e ele já começa a engordar, põe uma roupinha nova, corta o cabelo, pum, tá liberta, tá bonito. Mas por dentro, velho, é outra parada. E aí a minha percepção foi, cara, não adianta sair do ambiente se você não tirar o ambiente dentro de você. Sim. Entende? Porque quando eu tiro, isso foi minha libertação. Quando eu tirei o ambiente de dentro de mim, esse ambiente do uso, e isso eu posso usar em várias situações, um ambiente de abuso, um ambiente de discórdia, enfim, qualquer situação que um ser humano esteja vivendo. Então, quando eu tirei o ambiente de dentro de mim, eu voltei para o ambiente que eu estava, porque do meu lado, do lado da porta que eu morava no AP, era uma biqueira. Então eu lidava com droga todo dia, subindo do trabalho, passava na escada, tava lá os caras batendo pino. Entendeu? Então aí eu tive a percepção, doutor, que falei, mano, o que tá rolando aqui é o seguinte, essa situação que tá no campo externo não me domina mais o meu interno. Por quê? Porque eu tirei de dentro de mim esse uso. Eu estou nesse ambiente, mas o ambiente não está mais dentro de mim. Então eu comecei a fazer esse tipo de trabalho com a galera sobre, cara, não adianta sair do lugar de abuso, tira ele de dentro de você, arranca. Interessante demais, é bem isso mesmo, né? Que se você tá naquela convivência, né, eu acho que às vezes você precisa olhar para dentro de você, né, de uma certa maneira e tentar fugir daquele, vamos dizer assim, daquele ambiente, daqueles vícios, né? Então eu acho que é bem isso mesmo, essa ideia. Até porque isso é num relacionamento. A esposa teve um relacionamento abusivo, agressivo, foi tomada por muitos sentimentos negativos dentro desse relacionamento. Esse relacionamento ele é rompido, mas ela leva aquelas expectativas ruins para um novo relacionamento. A probabilidade desse novo relacionamento não dar certo é gigante. Exatamente. E ela vai ter que zerar, né, na verdade, né? Vai ter que zerar, vai ter que ver que é uma outra pessoa, né? A gente não pode generalizar também, né? Ver se todos os homens são ruins, todos, né? Não pode ser assim, todos os relacionamentos vão ser ruins. A gente não pode generalizar. Eu acho que entrou no novo relacionamento, você precisa virar a chave, né? Zerar, dar uma oportunidade para outra pessoa, né? Porque às vezes, né, o seu amor pode estar do seu lado e você não vê, né? Sempre tem. Se saia. Doutor, você falou sobre o relacionamento. Existem casos que já teve que tratar com psiquiatria dentro do Bezerra pelo término de um relacionamento de alguém? Sim. Às vezes tem, né? Pessoas que deprimem por conta dessa questão, né? De término de relacionamento. Às vezes são casados por anos e anos. Aí às vezes tem traição. E às vezes para a pessoa processar tudo aquilo é muito difícil, né? Muito difícil. Aí tem casos que a pessoa acaba deprimindo por conta dessa questão, né? Da perda dessa pessoa, né? Porque imagina assim, né? Por exemplo, você está casado, sei lá, 15, 20 anos com uma pessoa que você acostumou, né, a amar, é seu companheira, e de repente você não vai ver mais aquela pessoa, você não vai saber mais o que vai acontecer, o que vai ser da vida daquela pessoa. E aí, às vezes, acontece uma traição, você se sente traído, né? E às vezes você vai falar, nossa, aonde eu errei, né? O que eu poderia fazer diferente para manter isso? Mas às vezes faz parte também, né? Eu acho que às vezes aconteceu porque tinha que ter sido daquela maneira também. E às vezes isso vai ser importante também para o crescimento da pessoa passar às vezes por isso, né? Quem aqui nunca
passou por um término de relacionamento. Mas tem pessoas que às vezes não lidam bem com isso e acaba deprimindo, né? O fator da pessoa se tornar independente, nessa questão, acho que seria um pouco menos pior. Porque ambos os lados, às vezes, se torna dependente demais um do outro, né? Sim. Às vezes o cara tem uma situação melhor, ele proporciona algo para a mulher. E a mulher, às vezes, não evolui o quanto. E quando não, vice-versa. Aí, quando acontece esse rompimento, são vários fatores que vai ao chão, né? São vários castelos que se desmontam, né? Não, também acho isso. Acho que a independência do casal é muito importante. Porque você é um ser, né? E você gosta de uma coisa, a outra pessoa também gosta. Eu acho que é importante também ela ser quem ela é. Né? Ela não perder a sua essência. Eu acho que isso é importante. E ela também ter uma independência econômica, financeira. Né? Cada um ser intelectual, né? Intelectual, de pensamento. Porque às vezes você tá com uma pessoa que pensa diferente de você. Mas isso é bom, porque te complementa. E tá tudo bem, né, mano? E tá tudo bem, é normal. Que bom que não pensa igual, né? Você acha que eu penso igual a minha esposa? Ela tem alguns pensamentos que é diferente do que eu penso. Eu tô preparando um sermão e o tema é Jesus não é da igreja dos iguais. É sobre isso que eu falo. Por que Jesus não é das igrejas dos iguais? Porque ele nos trouxe para ter esse olhar para o outro, independente de quem seja o outro. Nós queremos uma igreja dos iguais. Por quê? Porque eu quero, Júlio, que você seja como eu. Uhum. Nós estamos aqui porque talvez você curte a mesma marca que eu gosto, a mesma roupa, as mesmas ideias. E quando em algum momento as nossas ideias não afunila, cara, você se torna já um inimigo para mim. Uhum, sim. Porque você já não gosta mais da camisa vermelha, você gosta... Nós estamos na igreja, e quando eu digo igreja, não estou dizendo o barracão, eu estou dizendo igreja em pessoas, que o sentido é esse, Jesus morre por pessoas, não por barracão, e nem muito menos por placa, né? Uhum. Então assim, Jesus ele se entrega por gente, para que nós como gente pudéssemos nos entender como gente, para amar gente, a partir de como ele nos amou. Esse é o novo mandamento vos dou. Ame o próximo, ame o outro, como eu amo vocês. Uau! Então nós temos aqui uma nova chave de amor. Estamos falando do amor proporcional ao amor que eu recebi de alguém que não é algo, né? Porque o amor não é algo. O amor é alguém. Entendeu? Na pessoa desse cara. Uhum. Então assim, a chave muda quando... Eu sei que na igreja não é o lugar dos iguais, mas sim dos diferentes. E são as diferenças que nos tornam igual. Com certeza. Com certeza, tem esse pensamento respeitar também. As diferenças. Sim. Acima de tudo. É uma igreja que respeita a diferença. Então, assim, e eu digo em todos os aspectos, uma vida diária como gente, a gente vai se respeitar mais, a gente vai se melhorar mais como ser humano, vai evoluir mais como cidadão, como pai, como mãe, como filho, como empresário, quando a gente começar a olhar o outro e saber, cara, ele é diferente de mim, pensa diferente de mim, mas tá tudo bem. Sim. Entendeu? No final das contas, somos iguais. Né? Mano, isso tudo afunila para ser igual, independente da rolê que eu tô dando. Sim. Tá faltando isso, acho que na quebrada. Tá faltando na quebrada esse respeito um com o outro, essa dimensão de ser humano estar humano e exercer humanidade, independente se o cara é homossexual, a opção sexual dele ou dela, entendeu? Mano, respeita. Você tem tua percepção, teu ponto de vista, os teus princípios e valores, ok. Mas respeita o outro porque tá tudo bem. É necessário, né? Exatamente. Doutor, em relação ao teu ambiente de trabalho, ao Bezerra, tem uma faixa etária de idade no quais as pessoas possam se internar quando necessita de internação? Ou lá faz todo tipo de tratamento, independente da idade? Sua idade já tá dentro do negócio. Eu já fui lá, cara. Tô ligado, pô. A estágio. E eu tive lá como paciente. Normal. Tô zoando, o João é bom de cabeça. O moleque é pensante. Não, então. Geralmente, desde adolescentes, né? A partir de 12 anos, né? Já? Com 12 anos ali 12 já? 12 anos, tem casos. Tem casos, tentativa de suicídio.
né? Mas a partir de 12 anos, aí não tem uma idade final, não. 12 anos para cima. Quanto homem, quanto mulher? Quantos pacientes hoje tem Bezerra? Há uns 150, 160. Que fica ali Que tá ali? por um tratamento, alguns com mais tempo, outros Sim. menor tempo, Sim. né? E fora o fluxo diário também que passa, né? Porque lá também não é só hospital, lá também tem a emergência psiquiátrica, né? Então, uma pessoa que esteja passando por alguma crise depressiva, esteja precisando de algum atendimento, tanto para depressão, ansiedade, usuário de múltiplas substâncias, né? Acaba também pedindo ajuda lá, né? E a gente faz o atendimento na emergência, que tem cerca de 20 leitos, e também o hospital, né? Que já é a internação. A emergência, o paciente ele pode ficar por observação e ter a alta dele, né? A gente estabiliza o quadro e dá alta. Então, funciona dessa maneira. Tem casos, eu me lembro quando eu fiz estágio lá, tinha casos que eles falavam que alguns tentam fugir realmente, né, de lá. Uhum. E lá é bem fechado, não é simples fugir não, hein? Tem alguns casos de evasão, né? Porque, assim, é um hospital muito grande, né? E é difícil você ter que controlar todo mundo, né? Não tem como, ele não é uma prisão, né? Isso que a gente tem que entender, né? Então pode ter evasão, como tem evasão no hospital de base, como Sim. tem evasão na Santa Casa, é um hospital, né? E às vezes você não vai conseguir controlar um paciente, às vezes que queira se evadir e tal. Isso acontece. Quadros da família internar a pessoa lá por realmente precisar ficar lá por um tempo. No dia seguinte já ela querer tirar, por achar que não, meu filho não precisa disso. Muito acontece mesmo, tá? Às vezes o paciente interna uma semana, passa a semana, o familiar tira por alta a pedido, né? Alta a pedido do familiar. Aí assina um termo e retira o paciente. Mas aí tem como fazer isso. Tem. Se a família for lá, intervir. Nada é obrigado, né? Não. Porque de repente, pelos médicos, pelos profissionais acharem que, mano, não dá pra liberar o cara. Por exemplo, assim, tem internação compulsória, aí é só o juiz que autoriza. O que você me fala da compulsória? Você é a favor ou contra? Acho que depende, entendeu? Para alguns pacientes que não aderem ao tratamento, que se colocam em situação de risco, aí talvez seja uma boa, entendeu? Porque senão o paciente vai morrer. Né? Por exemplo, sei lá, um paciente que fica o tempo inteiro na rua, né? Tem uma doença psiquiátrica, não tem crítica sobre a situação, não trata, né? Então, assim, ele começa a se colocar em risco e que você fala, não, precisa. E nesses casos, não tem jeito. Tem que intervir, porque senão a pessoa vai se matar, né? E aí traz todo um prejuízo para a família. No caso de uma internação compulsória, no caso de dependência química, você acha que convém? Você acha que consegue o resultado? Porque o cara, igual o Jota comentou, a pessoa tem que querer, né? E aí ela vai de uma forma compulsória que a família já não está dando mais conta e vê que a pessoa não auto se ajuda. Acho que a compulsória ainda consegue dar resultado nisso? Eu acho que é uma coisa mais momentânea, talvez, né? Porque talvez a pessoa esteja num uso tão violento da droga que às vezes precisava interromper aquilo, porque senão... Ela por si só não faria. Ela não faria, né? Mas eu entendo que o que ele está falando na questão de resultado, né? Que quando a pessoa quer, né, é diferente, né? E a gente, na verdade, assim, a pessoa precisa querer também, né? Tem muito dessa questão. A pessoa que quer mesmo se livrar é muito importante, né? Porque ela vai aderir ao tratamento, ela vai conseguir participar, sei lá, às vezes de um grupo de apoio, né? Um NA, um AA, né? Vai participar das terapias que o hospital oferece. Então, eu acredito nisso também. A pessoa tem que querer. Às vezes tem internação compulsória, eu já tive esse caso, onde a pessoa realmente era um paciente dependente químico que ficou internado por 8, 9 meses. Ele até hoje está limpo, né? Tá sóbrio, né? Durante todo esse tempo, conversei muito com ele, né? Então, acompanho ele também um pouco, porque ele acabou até me adicionando no Facebook, então às vezes eu vejo, né? Tá super bem, trabalhando, e assim, tá ótimo, né? Ele totalmente mudou. Se foi pode ser uma exceção, mas aconteceu. Legal. Ô, João, Legal. eu disparei com as perguntas aqui. Não, cara, na verdade nós estamos caminhando, já caminhou pro fim. Mas deixa eu fazer que... a saideira. Faz a saideira. Ó, talvez não tenha um dado. Qual que é a possibilidade maior de recuperação, seja psiquiátrico ou de algum
de alguma dependência química? Do homem ou da mulher tem diferença ou não? Tá falando relacionado à dependência química? No geral, ou até mesmo de psiquiatria. Qual que consegue ter um resultado melhor? Não tem um dado preciso? Ou do homem ou uma mulher. Não tem um dado preciso, assim, para falar qual que recupera mais. Mas a gente consegue dar qualidade de vida, sim, para o paciente, tá? Os Tratamento precoce, né? Tratamento que a gente consegue avaliar aquele tratamento no início, o paciente fica muito bem, entendeu? Os que estão adoecendo mais são os homens ou são as mulheres, no teu ponto de vista? Vocês têm atendido mais mulheres ou mais homens? Vou falar na minha parte empírica, né? No que eu mais atendo hoje. Sim. Hoje eu atendo uma grande parte das mulheres. Assim. Né? Até porque também o homem, ele também não procura muito, né? Essa questão, assim, de médico. Geralmente são as mulheres que procuram mais, né? Então, posso falar assim que no meu consultório eu vejo muito mais mulher do que homem. O homem, eu acho que às vezes ele precisa tomar um susto para falar, nossa, agora eu tenho que... Outro dia eu até achei engraçado, tava conversando com um paciente que ele falou para mim, ele falou, doutor Júlio, eu só procurei mesmo quando eu vi que não tinha mais jeito mesmo. Agora eu vou ter que ir pro psiquiatra, não tem mais jeito nessa situação. O paciente tá super bem e tal, né? Um senhor de idade, mas recuperou a qualidade de vida dele e tal, mas ele brincou comigo, falou, nossa, para eu procurar o psiquiatra foi naquele extremo. É isso, mas é legal, ó, essa situação, por exemplo, quando começou as propagandas, os discursos, as informações sobre o tratamento precoce da prótese, e assim, cara, você vê o aumento de pessoas que foram fazer tratamento ou foram fazer o exame. Antes, mano, morria-se muitos homens, porque, mano, é um tabu gigante, o cara não procurava. Mas, você vê, a boa informação fez com que uma galera quebrasse esse tabu e pudesse agora ter mais... Eu acredito que aumentou, assim, o número de acesso aos consultórios para fazer esse exame. Eu ia falar outra palavra que a gente estava conversando, que é da próstata. Né? Esse exame da próstata é um exame que, assim, para nós homens, mano, é um rolê estranho. E antigamente, mano, muitos homens morreram por não ter esse preconceito, né? E hoje a informação quebrou muito, assim, mano, a parada é informar, uma boa informação. Acredito que poderia ter muito mais informação sobre a psiquiatria, de como funciona. São tabus sendo quebrados. E o slogan colocado aqui, que foi muito interessante, é da qualidade de vida. Tá? E assim, eu acho que é tudo válido, mano, as informações para nos direcionar a um ambiente melhor, a nos tornar alguém melhor, a cuidar mais da nossa saúde, a entender que todos nós precisamos de um profissional, não é só porque eu tô ficando doido, né, ou tô bugando que eu vou num profissional. Todos nós podemos passar por esse processo de uma maneira saudável, para a gente se identificar como alguém sóbrio no rolê do dia a dia. Eu acho bem bacana, assim, tem muita gente capaz que às vezes num momento desse não está se descobrindo, não é nem por uma depressão, às vezes por falta de motivação. Às vezes de uma terapia, igual você comentou, de um psicólogo, às vezes até um psiquiatra, a pessoa volta ativa, produzindo. Vira a chave, mano, de alguma coisa. Fazendo tá outras bloqueado. pessoas produzirem, né? Talvez está bloqueado, tá em alguma... A meta é essa também, né? A meta é essa. Qualidade de vida, eu gostei disso. Conversamos aqui com o Dr. Júlio César, nascido na cidade de Corumbá, no Mato Grosso. Veio aqui nos atender com o maior carinho, prazerzaço, cara. Igualmente, gente, foi maravilhosa essa conversa, né? Bacana. Que a gente tenha outras no futuro, né? Acho que foi muito bom mesmo. Da próxima, eu quero que você traga a sua senhora, a sua esposa, pra gente... legal. Quem sabe não rola também um cavaquinho, mano, esse vai rolar isso aí, mano. Fechou. Vai rolar. Eu trago salame, o que mais? É que eu posso fazer, doutor. Eu não toco nada, doutor. Nem gado eu tenho pra tocar. Traz um petiscozinho. Ótimo, presunto, ótimo. O doce lá da minha cidade, que é bom demais. Traz aí. Conhece, doutor? Chegou a conhecer? No que você fala lá de Jaci? Doce de Jaci? Não. Você trabalhou um tempo no hospital lá, né? Trabalhei. A uns 200 metros tem o melhor doce do estado de São Paulo, lá em Jaci, Nossa, cara. que legal. Começou.
Tem que defender legal. minha Deixa, cidade. mano. Tem que defender minha cidade, cara. Que legal. Mas aqui é bom mesmo, de verdade. Show de bola. Conversamos hoje com o Dr. Júlio César, psiquiatra, atende aqui no Bezerra e tem um consultório também. Sim. Endereço? Rua Saldanha Marinho, 2157, Clínica Polimental. Polimental. Rede social? A JC_Souza, tá? Minha rede social é do Instagram. Instagram, repete pra galera. JC_Souza. Tá aí o Instagram do nosso doutor. Foi um prazer ter você aqui. Eu acredito que tudo que a gente disse certamente vai fazer sentido ou está fazendo sentido para você. Cara, se você perceber que você ou alguém perto de você precisa de ajuda, cara, a ideia inicial, ouça essa pessoa, mas direciona ela a um profissional. Tá muito fácil dar um clique em um profissional. O doutor acabou de passar a rede social dele. A gente vai pôr aqui na descrição do vídeo a rede social do doutor, e aí você pode entrar em contato, pode, entendeu? Com certeza fazer uma consulta. Certamente você vai ser muito bem atendido, diagnosticado sobre quaisquer situação que você esteja enfrentando. Você não está sozinho, mano. Pense nisso, você não está sozinho. Mateusão? Bora viver com qualidade, né, doutor? Com certeza, qualidade de vida. Essa é a meta. Show. Queremos agradecer os nossos parceiros que acredita nesse projeto, nesse trabalho. Lolo Baby Kids sempre está com a gente. Participação aqui do nosso programa do Supremo Podcast. Fio de Ouro, Barbearia. Continua, Matheus, que eu vou pegar o presente aqui do Dr. Júlio. Isso. Tem mais aí. Lojas RPM, conhecida aí da galera da região. E-commerce, fortíssimo. Detalhe, o pessoal da Casa C agora está em um novo endereço, em frente ao hospital da cidade de Jaci. Agora passou a se chamar Casa Uau. Olha que nome diferente. Casa Uau. Diferente, Casa, né? Uau. Sugestivo. E junto vai ter lá um café. Esse é um projeto... Café com nós, hein? Pô, é verdade. Eu amo café. E junto tem um projeto do café. E quem realizou esse projeto todo foi o pessoal da Multicric, lá de Jaci também, do meu amigo Luiz, amigo do Fábio também, que nos indicou essa sala aqui para acontecer esse podcast. Bonita loja, eu passei ontem à noite lá. Aqui projetaço isso aí, cara. Isso aí a gente conheceu e, cara, tem feito sentido para nós estabelecer essa parceria, porque todo esse projeto aí é um projeto que ajuda o pessoal lá de Jaci. Provavelmente acho que o Dr. Júlio já deve ter do Lar São Francisco. Do Lar São Francisco. Eles têm clínica de recuperação. Cuida também de crianças lá, jovens e tal. Sim. Lá, na verdade, são diversas, né, clínicas que eles atuam. Têm, né? Eles atendem, diversos hospitais, né? O que acontece aqui? Tem esse produto que você consegue através do site ou da página do Facebook, está adquirindo, e toda a renda arrecadada é em prol às entidades do Lar São Francisco. E são produtos naturais, né? Algo bom de verdade, doutor, vale a pena. Legal. Humanitas é um projeto filantrópico. Tudo arrecadado é em prol ao Lar São Francisco e várias outras frentes aí. Apesar de estar o número lá 43 na área, mas você vai falar com a galera quanto que produz realmente produto, mas também na página do Lar São Francisco tem o WhatsApp deles, que dá para falar direto aqui pertinho da gente. Ótimo. Vale muito a pena. Show de bola. Temos mais? Temos a Vânia, cara. Isso. Que queremos te dar esse presente. É um dos melhores doces de São José do Rio Preto, brother. Gente, eu agradeço muito. Muito bom de verdade. A Vânia Bastos, carinho em forma de doce. Provavelmente vai ser Vânia Bastos, carinho em forma de doce. É a nossa parceira aqui, parceiraça desde o primeiro programa. Cobens Assessoria e Negociações também. 3M Soluções, parceiraço nosso. Beijo, Neto, Deus abençoe sua vida. E, cara, presentaço pra você. Nossa, muito obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente. Melhores doces de São José do Rio Preto. Você vai comer, sua esposa vai comer. E tu vai ver como é top mesmo. Legal. Só faltou mais um aqui, ó. Faltou, os 3 pés. Móveis. Móveis 3 pés também. Fernandinho. Um abraço, Fernandinho. Fernando e Gisele, inclusive. Fernando e Gisele, e aquele café não rola? Aquele tempo de mesa? Legal. O final de semana passado foi o aniversário da Gisele. Parabéns, Gisele. Deus te abençoe. Parabéns. Muitos anos de vida, você tem um lugar no céu. Suportar o Fernando não é fácil. Queimou bonito. Traíra. Ele faz pior comigo. Tá tudo certo. Cara, agradecer o pessoal dos Móveis 3 Pés.
E uma participação aí do nosso programa, tem acreditado nesse projeto. Supremo Podcast. Um beijo no coração de todos vocês. Talvez semana que vem tenhamos mais diálogo a esse respeito do Setembro Amarelo. É um tempo de prevenção e que você faça parte disso. Divulgue na sua rede social, sabe? Pega lá um cartaz, divulgue na sua rede social sobre esse mês, porque esse mês, você divulgando, ele se estende por todo o ano, sabe? Por toda a vida. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Matheus, tamo junto. Valeu, Mano. até uma próxima, doutor. Doutor? Muito obrigado, gente. A gente que Show. agradece, tamo junto. Valeu.